Fala, Dev, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um tutorial de Android Studio aqui em nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos fazer passo a passo essas três telas. Nós temos aqui uma tela de introdução, uma tela aí de home e praticamente uma tela de detalhe. E toda essa estrutura nós vamos criar aí na arquitetura MVVM, que é a nossa famosa aí, Modem, View Modem, né? Iremos criar aí nosso design em Jetpack Compose e tudo isso na nossa famosa linguagem de programação Kotlin. Praticamente aqui, aparentemente, parece ser bem simples, as três telas, mas por trás há muita codificação e eu te garanto, se você ficar até o final deste vídeo, você vai aprender dicas, boas práticas em desenvolvimento Android e muito mais. Preparado aí para a nossa aula de hoje? Então, vamos começar. Eu já tenho aqui um projeto novo. Esse projeto, simplesmente eu vim aqui em File, New Project, simplesmente escolhi aqui Empty Active, que é uma página de Compose em branca. Vim aqui Next, coloquei aqui o nome do arquivo, escolhi aqui o local onde você irá armazenar e gravar aí o seu projeto e dei aqui o Finish. Ele automaticamente vai chegar nessa tela aqui em branca. A versão do Android Studio que nós iremos trabalhar hoje é a versão Narval. Nós temos aqui algumas já correções. Portanto, veja se realmente a versão que você está usando esse é uma versão mais atualizada no momento, ok? Então vamos lá começar. Então vou fechar esses arquivos aqui e vamos fazer nossas primeiras configurações no nosso projeto. Então vou abrir aqui o nosso build guard, que é o do nosso build guard do nosso módulo, né? O SDK que nós iremos usar aqui é o SDK 36. Como nós iremos precisar aqui de algumas dependências, eu vou copiar aqui do meu projeto, que eu já tenho esse projeto pronto. Simplesmente eu vou colocar aqui, mas não se preocupe que ele vai estar aqui comentado para você saber para que serve cada dependência dessa. Deixa eu minimizar aqui. Então, ao invés de eu ficar explicando aí para que serve cada uma linha dessa aqui, já vai estar simplesmente fácil para que você fique aí mais familiarizado aí, ok? Então só basta você ver a linha e ver aqui, ó, biblioteca de gráficos de Compose e assim por diante. Aí nós ganhamos tempos. Vamos abrir aqui nossa biblioteca, onde nós vamos ter aqui algumas configurações e também nós vamos fazer aqui algumas alterações. Então vou colar aqui. Então pode observar que também está comentado, né? Nós iremos usar aqui a versão do Kotlin 2.021, iremos usar aí a nossa versão do Compose, que é 1.10.1, iremos usar o nosso KTX aí a 1.16, ou seja, todo as dependências, está tudo comentado aqui para facilitar o seu estudo. Aí é só vir aqui e vamos sincronizar o nosso projeto. Eu não vou ficar explicando para cada dependência dessa daqui, senão a gente vai perder muito tempo, e um vídeo desse aqui já vai durar horas e horas. Mas, lembrando que todo esse projeto e vai estar todo comentado, o link vai estar aqui abaixo para que você possa baixar. A outra opção que nós vamos alterar aqui, acrescentar, né, é a nossa questão do column. Como nós temos aqui algumas particularidades de cores aqui no nosso projeto, né, azuis, lilás e assim por diante, nós vamos colocar aqui algumas cores. Lembrando que para colocar a cor aqui, só basta você dar um Enter aqui, dar aqui o Ctrl D, alterar aqui o nome e colocar aqui a cor que você desejar. Eu só não vou fazer isso aqui, ficar digitando linha por linha, porque não há necessidade. Só iremos aqui praticamente perder muito tempo. Então, criamos aqui algumas linhas com cores diferentes aqui. Então, vou fechar aqui e vamos dar continuidade. O nosso próximo passo, como nós já fizemos aqui algumas configurações, eu vou dar o play aqui só para ver se não vai estar quebrando nenhum nosso design. Deixa eu abrir aqui nosso device e vamos ver aqui. O nosso Groade está executando aqui, conforme você observa no nosso rodapé. E vamos aguardar aí. Enquanto ele está executando aqui, vamos observar o seguinte, ó. Nós temos aqui três telas, uma tela de intro, uma de home e aí uma tela de detalhe. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma tela chamada intro. Essa intro iremos criar aqui um botão e esse botão iremos, ao clicar aqui, vai chamar a nossa main active aqui.
ok? E ao clicar aqui no nosso cartão de crédito, nós iremos vir aqui para a nossa tela de detalhe. Então vamos voltar aqui. Então está executando. Então, quando está executando aqui, vamos abrir aqui nossa pasta principal. Você vem aqui em Kotlin, aqui na minha pasta principal, nós vamos criar a nossa primeira aí. Deixa eu ver, já executou? Executou. Então pode observar que é uma página, está em branca, nós vamos fazer nosso passo a passo, todos os nossos projetos, nossas telas aí, justamente para ficar mais fácil para você. Então já configuramos nosso build, já colocamos o nosso colo, já colocamos aqui, sim, já estava quase esquecendo, dentro da nossa pasta Rails, ó, a minha pasta do Rails, não temos os nossos arquivos, e nós iremos precisar dos nossos arquivos. Deixa eu pegar aqui no nosso projeto, os arquivos que nós iremos precisar. Então simplesmente aqui, ó, vou copiar aqui do meu projeto, vou dar aqui o Ctrl C, vou fechar aqui, e aqui na minha pasta Rails, ó, vou dar o Ctrl V aqui e vou dar o OK. Ou seja, só estou apenas colando aqui o nosso projeto. Então, se eu abrir aqui minha pasta Dribble, e se você for ver aqui, está todas as nossas imagens aqui. Lembrando que todas essas imagens vai também estar disponível aqui no link abaixo para que você venha acompanhar. Pois o certo é você baixar o projeto sempre quando o seu projeto não estiver dando certo, acompanhando aqui passo a passo comigo, você possa comparar o meu projeto com o seu e ver onde é que você errou, ok? Lembrando que não precisa também ser igual, você pode também fazer o projeto aí de acordo aí com o seu layout. E lembrando também que esse projeto do Figma aqui vai estar disponível o link para você, ok? Tudo isso aí para o seu aprendizado. Então vamos lá, então aqui eu vou minimizar, então vamos criar aqui o nosso primeiro arquivo que nós iremos trabalhar. Nós iremos trabalhar aqui, como nós iremos precisar da nossa intro, vamos criar aqui na nossa página principal. Você pode clicar aqui ou aqui, tanto faz. Então vamos clicar com o botão direito, vamos aqui em New, aí nós vamos aqui em Compose, aqui ó, Empty Active. Aí como eu quero que essa página, ela praticamente chame ela, então vamos selecionar aqui o Launch, vamos apagar aqui e vamos escrever aqui Intro. E vamos aqui dar o Finish. Ele automaticamente criou aqui a nossa introactive.kt e também colocou no nosso manifest, ó. Se eu abrir aqui, ó, o Android Manifest, ó, e for observar, ó, pode observar que ele já está aqui, ó. Então a nossa launch vai chamar a nossa introactive, já não vai ser uma nossa make mais, ok? Então vou fechar aqui e vamos continuar. Vou minimizar aqui. Então aqui, ó, nós podemos fazer o seguinte, ó, já vamos aproveitar e fazer uma limpeza aqui. Vamos deixar só o que está dentro do set content. Então, dentro do set content, vou tirar tudo, porque daqui a pouco, depois da nossa intro active, nós vamos iniciar aí a nossa intro screen, ok? Então, ele está dando aqui algumas sugestões. Lembrando aqui que a IA que eu estou usando aqui é o nosso GitHub Copilot. Esse GitHub Copilot, basta você vir aqui no menu Settings, vir aqui em Plugins, e aqui em Marketplace, você escreve GitHub, né? Ele automaticamente vai aparecer aqui, ó. Aí você pede para instalar, ele vai ficar instalado aqui, aí é só pedir para reiniciar a máquina, não, o Android Studio, ok? Então tá aí. Nós já criamos a nosso intro active, onde nós vamos chamar aí a nossa intro do nosso OnStart, ou seja, quando clicar naquele botão lá. Vamos criar agora a nossa página. Para nós criarmos a nossa página, vamos criar aqui um arquivo diferente. Então aqui dentro, ó, você clica o botão direito, New, Quote Class File, e aqui nós vamos chamar a nossa intro screen. Intro screen. Deixa eu ver se eu escrevi certo. O intro screen vai ser a nossa primeira página, que será essa página aqui que nós iremos desenhar. Então aqui simplesmente tem uma imagem, um fundo branco, temos aqui um texto e um botão. Então ao clicar nesse botão, ele vai ser direcionado aqui para a nossa Main Active. Então vamos lá. Lembrando que eu não vou entrar em detalhe de cada linha especificamente, mas como o texto vai estar comentado, quando você baixar o projeto, vai ficar mais fácil para você estudar. Entretanto, caso você queira se aperfeiçoar mais no Jetpack Composer, você pode fazer o seguinte, tem um link aqui abaixo que você pode acessar aqui, ó, esse site aqui, ó. É um curso de Jetpack Composer a preço aí mais barato que uma pizza, onde você vai aprender muito mais sobre o Composer, ok? Então, se você tiver interesse, basta você acessar o link que você já pode começar hoje mesmo. Então, vamos voltar lá para o nosso projeto. Então, aqui temos o nosso arquivo, então nós vamos começar aqui. Então, aqui dentro, ó, nós podemos já até abrir e fechar parênteses aqui. E aqui dentro do parênteses, como nós vamos usar o nosso OnStart, já vamos aproveitar e colocar ele, ó.
Esse é um Start, onde quando eu clicar naquele botão que nós vamos criar aqui abaixo, ele automaticamente vai chamar essa função aí. E aqui dentro dessas chaves aqui, nós vamos começar a usar o nosso constraint layout. Então vamos lá. Então, primeiramente, nós vamos começar com o nosso constraint layout aqui. Cadê? Constraint. Aí, opa, ele apareceu aqui. Vou dar um tab. Deixa eu ver o que ele colocou aqui. Ele colocou várias coisas com o tab, né? Mas vamos ver o que ele colocou aqui. Vou minimizar. Então vamos ver o que ele colocou. Porque às vezes ele coloca coisas aqui que não são necessárias. Aí temos aqui o nosso constraint layout. Vamos usar o nosso modify, isso mesmo. Praticamente acho que está dando erro. Acho que falta digitar aqui composable, né? Se não digitar composable aqui, não tem como saber. Aí colocamos o nosso composable. Composable, tá certo. E aqui na nossa, não é uma classe, né? Ele colocou uma classe aqui é uma função. Aí. Lembrando que se você não sabe o que é uma classe, o que é uma função e assim por diante, você pode vir aqui no meu canal, vir aqui na playlist. Você vai rolar a tela aqui para baixo, ou então, onde você achar, você vai achar essa playlist aqui, ó. É um curso de Kotlin de 0 ao avançado, onde você vai aprender sobre o que é uma função, o que é uma classe, o que é uma array e assim por diante. Então, se você não sabe nada da linguagem de programação Kotlin, tá aí um curso de graça, gratuito aí para você simplesmente acessar e maratonar aí. Então, agora vamos fazer os importes aqui. Então, vou dar o Alt Enter, vou dar um Enter, Enter. Eu importei aqui, né? Se você for abrir aqui, ó, ele está sendo importado. Então, vou minimizar. Vou dar o Alt Enter aqui também, Enter. Importei também o nosso Modify. O que mais ele está pedindo para importar aqui? Primeiramente, vamos ver o que ele criou aqui. O Fill Max Size, nós vamos preencher toda a tela, beleza? Criou aqui as variáveis que nós iremos precisar. Ele já criou uma variável para imagem, btn, title, que é o que nós iremos precisar aqui, ó. Vamos ter essa imagem, esse texto e o botão aí. Então a gente cria essas variáveis para fazer umas referências, para poder manipular isso aqui no nosso código. Deixa eu abrir aqui, que daqui a pouco quando a gente corrigir isso aqui, aí ele vai visualizar ali. Vou dar um Alt Enter, vou dar um Enter. Já fiz aqui a importação da nossa imagem. Então vamos ver, ele colocou aqui nosso Paint Resource, então ele colocou a nossa pasta UR Dribble. Se você clicar com o ponteiro do mouse aqui em cima, segurando Ctrl e clicar, você vai abrir esse menu e ao clicar você vai observar que é a nossa imagem. Então simplesmente a nossa pasta Dribble, que é a nossa pasta UR, né, que é essa pasta aqui, ó, que nós estamos especificando aqui. Então deixa eu fechar aqui e vamos ver o que ele colocou mais aqui. Ele colocou Content Description, sobre questão de acessibilidade, para aquelas pessoas que têm dificuldade. Como nós vamos precisar fazer aqui as alterações das nossas imagens, nós já temos aqui o nosso constraint layout. Esse constraint aqui, pode observar que ele está usando o topo, o start e o end, a posição que nós queremos. Mas primeiramente, deixa eu só ver aqui. Deixa eu dar logo o Alt Enter para importar também o text. Ele colocou um bocado de coisa aqui, né? Olha o tanto que ele colocou. Mas vamos já corrigir isso aí. Então vamos lá, nós temos a nossa imagem. Vamos fazer o seguinte, para ele não pegar tudo, vou apagar isso aqui tudo. E vamos fazer o seguinte, esse aqui ele fechou. Deixa eu dar só o Ctrl Z, só para excluir aqui, para a gente fazer passo a passo, para você entender melhor. Eu vou apagar esse componente, dou Shift Delete. Eu vou apagar também aqui esse aqui, deixa eu só pegar esse aqui e vou apagar daqui para cima. Eu só vou fazer aqui passo a passo para facilitar para você aqui, componente por componente. Vou apagar esse, vou dar o Ctrl Alt L, tiro uma chave dessa aqui, aí. Beleza, então vamos lá. Só para você entender por parte aqui, vou dar um Shift Delete. Então esse aqui eu estou fechando com esse aqui eu estou fechando com esse. Então vamos lá. Esse aqui, ó, vou comentar aqui com barra, só para ele não ficar reclamando ali em cima, ok? Porque a gente vai colocar o botão lá embaixo. Então, já criamos as nossas variáveis, conforme nós estamos vendo aqui. Antes disso, nós colocamos o constraint layout, porque vai ficar mais fácil para a gente manusear. Estou dando um Alt Enter, ele pode observar que ele já parou de reclamar. E para ele aparecer aqui, ó, na nossa lateral direita, nós precisamos usar o nosso preview. Para nós usarmos o nosso preview, aqui abaixo, ó, geralmente tem pessoas que colocam bem aqui em cima, assim, ó. Tem desenvolvedor, @preview, né? Aí.
Tem pessoas que fazem assim. Ele automaticamente vai aparecer? Vai. Mas o correto é você fazer esse preview lá embaixo para que realmente a gente possa fazer uma configuração melhor. Então eu vou tirar ele daqui. Ó, ele apareceu lá, mas o certo é a gente colocar ele aqui embaixo. Ó. Vou dar um Enter. Ó, vou colocar aqui o arroba preview. Cadê? Preview. Vou dar um Enter. Opa, vou dar um Enter. Nós vamos colocar aqui nosso arroba compose. Vou dar um tablet. Ó. Ele está pedindo para criar nossa função aqui. Vou dar um tablet, vou dar um tablet, vou dar um tablet. Então a gente criou a nossa função aqui. Aqui dentro do nosso preview, nós vamos abrir e fechar parênteses e vamos colocar o nosso show background, ou seja, para aparecer ele como true, ou seja, como verdadeiro. Então nós temos aí, e vamos aguardar que ele vai aparecer aqui do nosso lado agora. Vamos subir aqui e tá lendo aqui. Então tá aí, apareceu aqui nosso fundo branco, apareceu aqui a nossa imagem, que nós já colocamos aqui, e temos aqui as nossas configurações, onde temos o alinhamento direita, esquerda, superior e assim por diante. Então a gente pode controlar aqui a nossa margem e assim por diante. Ok? Vamos passar para o nosso outro componente. O outro componente que nós vamos usar é o nosso text. Então, esse aqui, ó, pode ver que fecha com esse, e esse fecha com esse. Então, abaixo desse aqui, ó, você vai dar um Enter e nós vamos colocar o nosso texto. Ó, ele já deu a sugestão. Você quer colocar esse texto? Sim. Vou dar um Tablet. Então, vamos ver o que ele vai colocar aqui, ó. Ele colocou um texto aqui. Ele está colocando esse colo. Vamos deixar esse colo, que pode ser essa cor aqui, que nós iremos precisar. Aqui vou dar um Alt Enter, Enter. Fiz os import. Aqui está deixando 35. Deixou aqui o tamanho negrito. Deixou o alinhamento aqui inicial. Beleza, esse line age é a altura ali da linha, para não ficar muito emendado ali a linha, uma abaixo da outra. E o nosso modify, aqui a gente precisa ver se ele colocou certo. Ele usou o nosso bottom, ou seja, a parte de baixo com a parte do topo, com 32, ou seja, vai ter um espaçamento. Inicial, 32, no final vai ter 32. E aqui deixou comentado, a gente pode tirar, onde vai preencher ali a nossa constante. Aqui vou dar um Alt Enter, vou dar um Enter, aí vai preencher aí toda aí as constrantes. Então a gente vai ter um alinhamento melhor aqui. Deixa aparecer aqui o texto para a gente ver melhor. Cadê? Não colocou não? Deixa eu vir aqui, atualizar novamente. Enquanto ele vai atualizando aqui, vamos colocar a nossa outra caixa aqui, ó. Então, mais uma vez, ó, fecha aqui esse chaves com esse, fechou esse parênteses. Então, abaixo desse parênteses, nós vamos colocar uma caixa aqui, ó, o nosso box. Vou dar um Enter. Ó, ele já deu a sugestão do nosso box, vou dar um Tablet. Então, como é que vai ser esse box? Ele está colocando a nossa constante, ele está chamando aqui nosso BTN, que é o nosso do botão que nós iremos precisar, inicialmente 32 dp e por fim 48 dp. Beleza, é isso mesmo que nós queremos. Então, abaixo dessas chaves aqui, nós vamos colocar agora a altura e a largura. Vou dar um Enter, deixa eu ver se vai dar alguma sugestão. Não deu, então você coloca ponto, deixa eu ver se vai aparecer. Não apareceu, então vamos colocar o widget. Vou dar um tablet e aqui dentro nós vamos colocar aqui uma largura de 135.dp. Dá um tablet. Aí você vai dar um Enter e vamos colocar agora a altura. Você coloca ponto 8 e essa altura aqui vamos deixar, eu geralmente gosto de deixar 50.dp, ok? E agora nós vamos trabalhar com a nossa borda. Vou dar um Enter e essa nossa borda já deu uma sugestão aqui. Ele já colocou 2dp, que vai ser a largura da borda. Ele colocou essa colo, que é essa cor que realmente... Só que não é essa cor que eu quero, não. É um lilás. Deixa eu pegar aqui no Figma. É esse lilás que eu quero aqui, ó. Aí, ó. É esse lilás aqui, ó. Ok? O shape dele, que vai ser a borda arredondada, ele colocou 25. 25 é muito grande. Vamos deixar apenas 12. Beleza. Então, praticamente, nós temos a nossa caixa aí, que nós desenhamos aqui, ó. E dentro dessa caixa nós podemos colocar ainda mais informações. Então, por exemplo, aqui, ó, abaixo desse parênteses da nossa borda, nós podemos fazer o seguinte, ó, vamos colocar um background. Vou dar um Enter, ó, e automaticamente já sugeriu. Você quer colocar um background fundo transparente? Sim, vamos colocar aqui um background fundo transparente, uma borda que é as bordas arredondadas, já colocou 12dp. Beleza, é isso mesmo que eu quero. E aqui abaixo desse parênteses, nós vamos colocar o nosso On Start Click, para quando clicar, ele ir para a nossa Main Active. Então, vou dar um Enter. Então, aqui, ó, você vai colocar ponto click. Ó, automaticamente já apareceu ali, ó, Click Club, você vai dar um Tablet. E aqui dentro do Click Club, nós vamos colocar o nosso On Start. On Start.
Aí, vou dar um tablet. E comentou aqui, vou até tirar aqui, que a gente já dar um enter aqui. E aqui dentro do nosso On Start Click, esse aqui, ó, tira esse aqui, abre e fecha parênteses, que daqui a pouco a gente vai colocar lá em cima lá, ó. E vamos subir aqui, lembra que nós comentamos aqui? Eu vou até tirar aqui, ó, para ele não ficar reclamando, ó. Tirei aqui o comentário, você volta lá, ó, pode observar que até parou já de ficar reclamando. Então aqui, após esse parênteses aqui, ó, você vai colocar uma chaves, depois dessas chaves aqui, vai colocar uma vírgula e vai dar um enter. Ele automaticamente, deixa eu só tirar aqui, isso aqui, ó, para ele não ficar reclamando. Fechamos lá, opa, faltou tirar esse parênteses aqui e abrir as chaves aqui, né? Aí. Aqui você vai dar um enter e aqui nós vamos colocar o nosso alinhamento. É só começar a digitar contente, ó, já automaticamente já aparece ali. O alinhamento que nós queremos é um center, então dá um tablet, digita alinhamento, center. Aí você volta aqui, dá um Alt Enter e Enter. Só para você fazer o import aí. O que mais nós podemos colocar aqui? Vamos colocar o texto, né? Então, beleza. Então, aqui ó, nós fechamos praticamente o nosso box, né? E esse box aqui, para praticamente fechar, você tem que colocar aqui umas chaves aqui na frente. Ó, e já automaticamente já identificou. Vou dar um tablet. O que ele colocou aqui para nós? Ele colocou aqui o nosso componente text, colocou aqui o nome começar, que vai aparecer aqui dentro, colocou um colo aqui, não é essa cor que eu quero, deixa eu pegar aqui no Figma a cor correta, eu quero que fique na cor azul. A fonte, do tamanho da fonte, ele colocou 18, vamos colocar 20. Aqui nós temos aqui um font weight, ou seja, um bold, nós podemos até colocar aqui um black, ó, ponto. Vamos colocar aqui um black, para ficar mais negrito ainda. E, por fim, nós podemos aqui, ao invés de colocar esse alinhamento, nós podemos colocar um line aqui, ó, só para não ficar muito a altura da linha ali, mais ou menos 22 SP. Tá aí. Então, nós temos aqui o nosso botão. Aí, fechamos aqui o nosso parênteses, fechamos com outras chaves, fechamos com essas chaves aqui, ó, deixa eu subir para você ver. E, por fim, fechamos com essas outras chaves aqui, ó. Com essa daqui. Dessa maneira aí, a gente pode observar que fechou todo o código. Outro detalhe, pode observar que tem importes aqui que não está sendo usado. Então, você abre, você pode fazer o seguinte, ó, como são vários, ó, só você fazer o seguinte, ó, você dá Ctrl Alt O. Ele automaticamente vai tirar todos os importes, lógico, aqui no Windows, né? Todos os importes que você não está usando. Então, aparentemente, toda a nossa lógica que nós fizemos na nossa primeira tela está funcionando. Então, qual é a ideia? Quando a gente chamar essa função da intro screen dentro da nossa intro active, ele vai usar o nosso on start click, ou seja, ele vai executar a nossa main active, é o que nós vamos fazer aqui dentro, ó. No momento que eu começar a digitar aqui, ele vai aparecer aqui, ó, intro, ó, já apareceu ali, ó, vou dar um tablet. Então, eu estou chamando a nossa intro screen aqui. E a nossa intro screen, nós vamos botar o nosso on start aqui dentro, ó, on start, ó. E dentro do nosso on start, nós vamos abrir e fechar chaves, e aqui nós vamos colocar a ação que nós queremos. Qual é a ação que nós queremos? Vou apagar aqui e vamos colocar, tem dois aqui a mais, vamos colocar aqui nosso Start Active, ou seja, vai iniciar a nossa Active. Então, nós temos aqui o nosso Start, tem que ser com letra minúscula, Start Active, e dentro da nossa Start Active, nós vamos chamar a nossa Intent, e dentro da nossa Intent, nós vamos chamar aí o nosso famoso aí, cadê ele não identificou, então a gente pode fazer o seguinte, ó, você abrir, fechar parênteses, automaticamente vai identificar a nossa main active. Então pode observar que ele vai iniciar a nossa active, quando chamar essa função do intro screen, ele automaticamente vai abrir a nossa main active. E o que tem dentro da nossa main active? Se você clicar com o ponteiro do mouse, você vai observar que na nossa main active não tem praticamente nada, é uma página limpa, uma página em branca, conforme você está vendo aqui. Ok? Então vamos executar para ver se está tudo funcionando. Um detalhe, se você clicar com o ponteiro do mouse e aqui em cima, ó, você vai observar que vai abrir aqui nosso On Start Click. E dentro do nosso On Start Click, você pode observar que está sendo clicado em cima desse botão aqui, ó, no nosso botão começar. Então tá aí o nosso código, a nossa primeira tela é uma tela bem simples, não tem nada de complicação. Agora, para saber se está funcionando ou não, é executando. Então, deixa eu só fechar aqui e vamos executar para ver se está tudo funcionando. Vou abrir aqui meu device, ou seja, o meu emulador,
para executar. Enquanto está executando aí, se seu emulador for muito lento, você pode usar o emulador físico, ou seja, o seu próprio celular. Você usa seu celular para saber se está tudo funcionando aí, para ficar mais rápido, né? No meu caso aqui, eu estou usando o emulador do próprio Android Studio. Então, executou aqui a nossa tela, praticamente, eu acho que é só isso, né? Tem o botão, só esses 3 itens, tá aí. Então, vou clicar aqui no botão começar, ele foi para a nossa Main Active, ou seja, está funcionando perfeitamente. Agora, vamos passar para a nossa segunda tela. A nossa segunda tela aqui já tem um pouco mais de detalhe, então aqui já vai complicar um pouquinho mais, então você precisa prestar bem atenção. Mas a gente vai fazer aqui parte por parte, para que você venha entender aqui, ok? Lembrando que se você desejar apoiar aqui o nosso canal, você pode baixar qualquer um desses nossos templates para que você venha treinar. É apenas uma contribuição simbólica que você pode fazer para o nosso canal, ok? Você contribui, você vai ter acesso a todo o projeto comentado, você vai ter acesso ao Figma e você vai ter acesso aí às imagens, tudo prontinho para que você venha praticar. Então, vamos passar para a nossa próxima tela. Vamos aproveitar e já organizar aqui um pouco nossos arquivos dentro dos pacotes, ou seja, dentro de pastas. Então, nós temos aqui 3, né, praticamente arquivos aqui, porque como nós vamos criar arquitetura MDVM, vamos criar vários arquivos aqui, é bom a gente separar essa lógica aqui. Então, vamos fazer o seguinte, a gente pode fazer de várias maneiras, isso aqui é só apenas um exemplo. Então, vamos criar aqui o primeiro pacote, vamos chamar esse primeiro pacote de domain, onde vai ter a nossa base de dados aí. Vamos criar também um pacote chamado repository. Também vamos criar aqui também um pacote da nossa famosa view model, que a gente vai precisar criar ela, nossa view model. Então tá. Aí a gente pode criar uma pasta chamada de Active, de Screen, de UI Design, ou seja, tem vários nomes, né? Nós vamos aqui citar apenas aqui alguns exemplos. Esse exemplo que eu vou dar aqui, você não precisa criar igual não, você pode também fazer diferente. Mas isso aqui é só para nós exemplificar. Então, vamos criar aqui, ó, vamos criar uma pasta chamada Active. Activity, né? E dentro dessa pasta Active, nós vamos criar a nossa intro, o dashboard, onde vai ter os componentes, etc, etc, né? E aqui dentro da nossa Actives, vamos criar a nossa primeira aqui. Já vamos aproveitar e jogar a nossa intro aqui dentro, ó, que a nossa intro Active, ela vai entrar aqui dentro. Então, você pode clicar, segurar e arrastar aqui dentro, ó, dar o refactor. Aí, beleza, já está aqui dentro. Depois a gente vai criando as outras, a gente vai organizando melhor aí. Por enquanto é só isso aí, tudo bem? Vamos também aproveitar e jogar a nossa intro também aqui para dentro. Como está envolvendo a nossa Active, né, já vamos jogar ali para dentro. Tá aí. Tá? Criamos uma pasta chamada Active e já colocamos ela aí dentro aí. Agora, do que nós podemos criar agora? Como a gente vai ter a gente vai ter que trabalhar com esses dados aqui, cadê nosso Figma? Restaurante, dados, etc, etc, todos esses dados aqui a gente vai precisar criar a nossa base de dados. Então, para isso, a gente vai criar aqui no nosso domain. Nosso domain, a gente pode começar aqui com a nossa despesa aqui. Vamos clicar com o botão direito, New, aí você vai vir aqui, ó, Code Class File, aí nós vamos colocar o nosso Data Class, ó. Cadê? Aqui, ó, Data Class. Aí coloca o nome e dá um Enter. Lembrando que esse aqui é apenas o nome é Expense Domain, mas você pode colocar outro nome. Vamos criar aqui as variáveis, dá um Tab, aí criamos as nossas variáveis, praticamente é isso aí. Deixa eu fechar aqui. Esse aqui é a intrusivo que também vou fechar, esse aqui também vou fechar. Vamos aproveitar e criar também a outra classe que nós iremos precisar. Clica aqui com o botão direito, New, Code Class File, coloca o nome, escolhe aqui Data Class, aí beleza, dá um Enter, e aqui já vai dar a sugestão. Aí vou dar um Tablet, ó, aí nós vamos colocar a variável de type de string, double, beleza, somente isso aí. Então vamos fechar. Vamos aproveitar e criar nossa repository também. Mesmo procedimento. Vamos clicar com o botão direito, New, Code Class File. Vamos chamar aqui da nossa classe mesmo, né? De Main Repository. Dá um Enter. Aí aqui dentro da nossa Main Repository, nós vamos usar a nossa Mutable List. Lembrando que se chegou esse ponto, se você não está entendendo, você precisa entender sobre a linguagem de programação Kotlin, ok?
Então, vamos criar nossa primeira variável aqui, ó. Vamos chamar essa variável de item. Ó, ele já deu a sugestão, vou dar um tablet. Ó, ele já fez o import da nossa expand DOM, né? Que nós acabamos de criar aqui, ó, expand DOM, que é isso aqui, ó. Deixa eu fechar aqui, ó. Beleza, então aqui ele colocou alguns itens aqui, só para exemplificar, né? Já colocou esses dados tudo para nós. Que nada mais é que esses dados aqui, ó. Que a gente vai precisar criar essa lista aqui. Então, vamos lá. Vamos aproveitar e já criar a outra também que nós criamos. Dá um val. E esse aqui nós vamos chamar de Bud Multiple List Office. E aqui dentro, ó, vamos apagar, dar o Shift Delete. E aqui dentro vamos dar um Enter e vamos colocar a nossa domain. Vou dar um Tablet. Ele colocou isso aqui, é só fazer o seguinte, ó, você seleciona e dá o Ctrl Bar, se não me engano, é isso mesmo, Ctrl Bar. Aí ele tirou aqui os comentários, aí ele colocou aqui o que nós criamos também, que é isso aqui, ó. Tá, só você parar o ponteiro do mouse, clicar, alguém vai reportar um para o outro. Então já fizemos aqui a nossa main repository, né? Criamos as nossas variáveis, que é a nossa mutable list office, né? Ou seja, é uma lista mutável, né? De despesa, né? E essa aqui nós temos a outra nossa mutable list of, que é a nossa lista também mutável de orçamento. Beleza, então aqui não é um segredo. Lembrando que quando você baixar esse código vai estar todo comentado, para que você realmente venha entender melhor. Então aqui já posso fechar. E por fim, vamos criar nossa main view model. Clicar com o botão direito, new, code class file, mesmo procedimento. Ó. Main view model, e dá um enter. Aí aqui simplesmente você abre e fecha parênteses, e aqui dentro do fecha parênteses, nós vamos colocar nossos dados aí. Ele já está dando a sugestão para criar a nossa variável, vamos dar um tablet, né? Ele já criou aqui, só que ele criou aqui, ó, ele colocou essa extensão aqui. Vamos tirar essa parte, vai ficar muito ruim de entender. Vou dar o Alt Enter, aí importou para nós, e a nossa main repository, deixa eu ver aqui como é que vai ficar aqui, deixa eu dar um Ctrl Delete só para ficar mais fácil para você entender. Aqui você vai fechar o parênteses e aqui dentro vai herdar nossa view model. Ó, viu? Ele está dando a sugestão aqui. Só que aqui, ó, a gente tira essa parte aqui para ficar mais fácil de entender. Aí só dá um Alt Enter. Aí adicionou a dependência. E nós temos a nossa famosa aí view model aqui que vai herdar. Aí abre e fecha parênteses. Deixa eu dar um Ctrl Delete. O que ele colocou aqui mais aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui é umas chaves aqui. Vou dar um Enter. Aí. Deixa eu ver o que ele colocou aqui para nós. Deixa eu apagar daqui para cá. Ele colocou um bocado de coisa aqui. Ele colocou o nosso construtor, né? Que é o nosso construtor praticamente secundário, que vai instanciar o nosso repositório padrão. Beleza. Ele vai receber nossa main repository. E colocou nossas duas funções aqui no nosso load, né? Que vai retornar a nossa lista de despesa e a nossa lista de orçamento. Então, tá aí uma configuração bem simples, bem básica. Então, nenhum segredo. Então, lembrando, você cria primeiro a nossa domain, depois cria a nossa main repository e depois, por fim, vem para a nossa main view model, porque uma vai estar conectada uma com a outra praticamente, vamos dizer assim, né? Aí, o que nós podemos fazer agora? Passar para a nossa main screen. Essa main screen é onde vai ter praticamente a nossa tela aí. Como está se referindo à tela, vamos deixar aqui no nosso app, Kotlin que ativa. Vamos deixar ela aqui dentro, depois a gente tira ela daqui e organiza em outros lugares, caso haja necessidade. Então vamos lá, clicar com o botão direito, New, aí nós vamos abrir o nosso famoso Kotlin Class File. E aqui dentro nós podemos, vamos chamar também de main screen, que vai ser o mesmo nome da função, main screen. Aí, botou in, aí dá um Enter. Tá aí, então aqui nós vamos criar aí praticamente aí. Eu criei, foi uma classe, não era uma classe, não, era um arquivo. Então, só para descarga de consciência, deixa eu só dar o Ctrl C aqui, vem aqui, dá um delete, só para você ver certinho, new Kotlin Class File, aqui ó, Kotlin Class File, você seleciona o file e coloca o nome, aí beleza, só para você não ficar confuso aí. Então, vou fechar aqui, e aqui nós vamos fazer toda a nossa lógica aí, ok? Então, vamos lá, @composer, aí dá um Enter. E aqui nós vamos usar a nossa função main screen. Está dando a sugestão. Ó. Vou dar um tablet. Como nós vamos criar a nossa main screen e a gente quer que apareçam os dados aqui do lado, a gente vai fazer o seguinte. Ó. Vamos colocar aqui nosso @composer. Dá um Enter. E aqui nós vamos usar o nosso @preview.
Dentro do preview, vamos colocar o nosso show, aí já colocou, eu vou dar um tablet. Ele colocou função main screen preview, pode ser. Vamos dar um enter. Aí ele está usando aí a nossa main screen. Vai ser a nossa main screen? Sim, vai. Só que a gente vai fazer o seguinte, ó. Para esses dados aparecer aqui para nós, a gente tem que fazer o seguinte, ó, para esses dados aparecer. Porque tem, às vezes, tem funções que dá para aparecer, outras não. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter que exportar, vou dar o Ctrl C, Ctrl V aqui, só para adiantar. E aqui, ó, eu vou apagar aqui. Aí, vou deixar a nossa main screen, só para ele aparecer aqui do lado. Vou abrir aqui. O que ele está reclamando aqui do nosso expense, está reclamando? É porque falta colocar aqui em cima aqui. Então deixa eu colocar logo aqui em cima, senão ele vai ficar reclamando. Deixa eu dar um enter aqui. Ó, já colocamos aqui o nosso expense, só para ele não ficar reclamando aqui embaixo, tá ok? Então para ele aparecer o que nós vamos desenhar aqui praticamente, a gente precisa fazer todo esse malabarismo aqui, só para exemplificar aqui a nossa tela que vai aparecer aqui do lado, ok? Então temos nossa explain. Vamos aproveitar aqui e já colocar o nosso on-card, apesar que dá para a gente colocar depois. Isso mesmo. Deixa ele aparecer aqui só para você visualizar aqui, ó. Enquanto ele vai carregando aqui do lado, já vamos adiantar aqui. Então aqui vamos criar uma caixa, né, que vai ser praticamente onde nós vamos desenhar todo esse layout aqui. Lembrando que nós vamos fazer parte por parte, vamos fazer cada um aqui. A gente vai fazer componentes separados para ficar mais fácil a manutenção e mais fácil também para você entender. Mas primeiramente vamos criar aqui a nossa caixa aqui praticamente, né? Então vamos lá. Então aqui dentro, ó, nós vamos criar nossa box, ou seja, nossa caixa, né? Abre e fecha parênteses, aí vou dar um enter. Aí dentro desse box aí nós vamos usar o nosso modify, o tablet que vai receber o nosso modify. Aí. E dentro desse modify, nós vamos colocar o nosso fill max size. Deixa eu ver se ele vai colocar. Não colocou? Não tem problema não. A gente digita fill max size. Ou seja, eu quero preencher toda a minha tela. Aqui vou dar um enter e vamos colocar um fundo branco. Coloca ponto, escreve background e aqui dentro você escreve colo.right. Deixa eu ver se vai aparecer ali o right. Aí dá um tab. Se ele ficar assim, é só você parar o ponteiro do mouse em cima, dar o Alt Enter e Enter. Só para fazer o import desse colo aí, ok? Então, como a gente vai precisar aqui fazer esses itens, a gente vai precisar fazer um lazy colo, né? Ou seja, a gente vai fazer como se fosse um recycle view do XML. Então aqui a gente vai ter aqui o nosso chamado lazy colo, né? Então deixa eu voltar aqui e vamos colocar aqui abaixo. Então criamos a nossa caixa e aqui dentro ó, você vai abrir e fechar as chaves e dar um enter. E aqui dentro nós vamos colocar o nosso famoso lazy colo. Cadê? Aqui, enter. Lembrando, se você não sabe trabalhar com lazy colo, link aqui abaixo, curso de Jetpack Compose para você entender mais como é que nós podemos trabalhar com lazy colo. Aí você abre e fecha parênteses aqui e aqui dentro você vai dar um enter. E é lógico que vai toda vez que colocar o modify, né? Já colocou aqui para nós. Então ele colocou aqui, ó, que vai pegar praticamente, preencher toda a tela. E aqui nós vamos colocar o seguinte pad, ou seja, o espaçamento ali inferior para a barra de navegação. Você coloca ponto pad. E dentro desse pad aqui, ó, na parte de baixo, ó, aqui dentro, ó, nós podemos fazer o seguinte, ó. É só você escrever bottom, ele automaticamente já vai aparecer ali. Vamos colocar ali um espaço de 70.dp. Aí qualquer coisa a gente pode mudar aí essa altura aí. Aí você dá uma vírgula, dá um enter e vamos colocar um alinhamento. Esse alinhamento, você vai digitar vertical, alinhamento. E esse alinhamento vai receber o nosso alinhamento, arrange. Aí nós vamos colocar esse arrange, deixa eu ver, não apareceu aqui não. Você coloca apaga aqui o topo e coloca ponto, que é o nosso famoso space, é esse aqui, ó. Space, é esse aí, que é o espaçamento entre os itens, né? Vamos deixar um 12 dp, só para não ficar muito emendado aqui assim, né? Só para não ficar muito emendado. Mas aí depois, quando você estiver fazendo o seu, aí você pode colocar da maneira que você desejar, ok? Vou só diminuir aqui um pouquinho. Aí. Então já colocamos aí como é que vai ser o nosso lazy call, né? E aqui dentro, ó, nós vamos colocar aí o nosso red, nosso card, nosso action, ok? Então nós vamos colocar todos esses itens aí. Então por enquanto a gente vai deixar esses itens aí que depois a gente vai passar para nossos alinhamentos. Agora nós vamos criar aqui, ó,
ao nosso famoso aí read section, né? Que é o nosso reader, né? Então vamos lá, vamos deixar aqui aberto, que daqui a pouco a gente vai voltar para a gente trabalhar com isso aí, tudo bem? Nós vamos separar aí o nosso dashboard em componentes, a gente já pode também organizar aqui o nosso pacote aqui. Então nós temos aqui nossa famosa Active, onde iremos criar uma parte chamada componentes, ou seja, nosso pacote, né? Então como é que nós podemos fazer? Então aqui é o seguinte, tendo a nossa Active, nós podemos fazer o seguinte, ó, vamos clicar com o botão direito, você vem aqui, cadê? New, pacote. Desse pacote aí nós vamos chamar de dashboard, né? 10hboard activity. Opa, digitei errado, activity. Beleza, então praticamente nós vamos criar aí o nosso dashboard. E dentro desse nosso dashboard nós vamos colocar o nosso primeiro componente, né? Esse primeiro componente nós vamos chamar de nosso reader, né? Deixa eu pegar aqui o nome certinho, porque nós vamos trabalhar em cima dele agora. Você vai clicar com o botão direito, você vem aqui New, Code Class File, aí você vem aqui File e você vai colocar o reader. Então praticamente, ó, dentro do nosso dashboard nós vamos ter nosso primeiro componente aqui. Depois a gente pode até fazer melhor, criar aqui dentro do nosso dashboard um outro pacote, ou seja, uma outra parte chamada componentes, e dentro do reader, e dentro do componente colocar o reader. Mas depois a gente vai criar outros componentes, como o action, button, row, né, o bottom navigation, card, e depois a gente organiza melhor também, aos poucos, né. Então aqui eu posso fechar. Então vamos fazer nosso primeiro aí. Então esse primeiro é bem simples, não tem muito segredo, então vamos lá, @composable. Opa, dá um Ctrl Z, Composable aí. Dá um Enter. Aqui nós vamos ter nosso @preview. Opa. Vamos deixar aqui em cima. Como é só um pedacinho, qualquer coisa eu ia fazer lá embaixo, mas vamos deixar aqui mesmo. Ele está criando aqui a primeira função, só que não é essa função que eu quero não. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar a nossa função de reader. Vamos colocar o mesmo nome que nós criamos o arquivo, section aí. Então aqui dentro nós vamos fazer igualzinho como está aqui, praticamente. Ó. Nós vamos colocar uma linha, que nós chamamos de row, né? Nós temos aqui praticamente dois textos numa coluna, aqui ó, numa coluna, e ao lado dessa coluna aqui nós temos aqui essa imagem. Então vamos ver como é que nós vamos fazer isso aqui. Então aqui a gente pode apagar. Então aqui dentro, a primeira nós vamos colocar a linha, né? Que é a linha row. Vamos dar um tab. Aqui você abre e fecha parênteses, dá um enter. Então, a nossa primeira linha, nós vamos começar usando o Modify, né? Que é de praxe e sempre a gente vai usar o nosso Modify. Então, vamos colocar aqui Modify. E esse Modify, no momento que você dá Enter, nós vamos colocar aí para encher a largura toda. Vamos lá, vamos colocar Fill Max Width. Cadê? Fill Max Width, que é isso aí. Ou seja, eu estou preenchendo aí a minha largura total. Aí você vem aqui, nós vamos agora colocar o espaçamento, ou seja, início, topo, final e na parte de baixo, qual o tamanho que eu quero? Eu vou colocar aqui. Aí você vai colocar ponto padding, aí dá um tab, e aí nós vamos colocar o nosso pad aqui. Ó, inicial, então é o nosso start, né? Opa, start. O start vamos botar um 16.dp, né? Aí vírgula, e a parte de cima, vamos chamar de topo, né? Dá um tab, eu já colocou até ali o topo e o end, ó. Ele colocou o topo, vamos deixar um pouquinho maior. Aqui vamos deixar 48. E a parte final ali, como a gente deu início 16, vamos deixar também no final 16. E por fim, na parte de baixo, vamos chamar de bottom, né? Que é a parte de baixo. Vamos deixar também 16. Ok. Qualquer coisa a gente... deixa eu abrir aqui. Qualquer coisa a gente vai mudando aqui, ó. Tá aí, a nossa... Já começou a aparecer aqui já. Agora é o seguinte, ó, como nós já fizemos aqui a nossa configuração dos espaçamentos, a gente precisa dizer agora que nessa linha nós vamos ter uma coluna, porque o texto está um abaixo do outro. Eu tenho um texto aqui, outro texto aqui. Então não adianta se eu colocar dois textos, vai ficar um ao lado do outro, que é na row. Então eu preciso, dentro da row, colocar uma coluna. É a mesma coisa lá do constraint layout, que a gente fazia lá no XML. Então aqui dentro dessas chaves, você vai dar um Enter, e nós vamos colocar uma coluna aqui dentro, ó. Aí você vai digitar column, cadê? Aqui, ó, dá um tab. E dentro dessa coluna aí que nós vamos colocar os nossos textos. Vou dar um enter, então nós vamos colocar o nosso primeiro text aí, ó, text. Aí eu dou um tab, nós vamos dar um enter e vamos colocar a nossa primeira propriedade, ó,
Então, qual é a primeira aí? O nosso primeiro text. Tá? Olá, Cid, né? Nós podemos até colocar botar aqui outras caracteres. Ele botou font size 19. Vamos deixar 19 mesmo. Só que não é DP, é SP aqui. Aí. O que mais nós podemos colocar aqui como propriedade? Vamos colocar uma cor. Aí você coloca column, que vai receber o nosso column. Só que eu quero colocar um column que nós temos, que nós configuramos lá no começo. Então vai ser o nosso column resource. Column resource. Aí está especificando aqui a nossa pasta. Vou dar aqui um Alt Enter para importar. Enter. Opa, só dar o Ctrl Z. Acho que eu importei errado. Aqui, ó, esse pacote aqui, ó. E aqui dentro do nosso column, nós vamos chamar aqui a nossa primeira, que é o nosso dark. Ó. Pronto, dark blue. É isso aí, ó. Que é essa cor aí. Praticamente, né? Temos já a fonte. Vamos colocar um negrito também. Aí você faz o mesmo procedimento. Você coloca uma vírgula. E nós vamos colocar o nosso font weight. Esse font weight que vai receber o nosso font weight. Aí. Esse font weight nós vamos colocar um bold aqui, ó. Cadê? Que esse aqui, ó, um bold. Beleza. Então, praticamente, nós temos aí o nosso primeiro texto. O outro texto que nós vamos colocar aqui é do e-mail, ó. Nós já colocamos esse primeiro aqui, né? É porque aqui tá diferente, tá? Android Studio. Vamos deixar esse texto aqui. Então, vou dar o Ctrl C, vou voltar aqui. Vamos apagar aqui e vou dar o Ctrl V. Aí. Beleza. E esse aqui de baixo aqui é o e-mail. Vou dar o Ctrl Z, Ctrl C, né? E aqui nós vamos colocar dentro da mesma coluna, né? Que é essa coluna que nós criamos aqui, vamos colocar um texto aqui abaixo. Vamos dar um tablet, vou dar o Ctrl V, que é o nosso e-mail. Vou fechar as aspas e vou dar uma vírgula, colocar a mesma propriedade do outro, praticamente. A fonte, vamos deixar 14. A cor, vamos deixar também praticamente a mesma cor. Vamos deixar semi-bold, né? Porque o de cima já está negrito. O que mais nós podemos colocar aí? Vamos deixar só isso aí, praticamente aí. Ok? O que mais a gente precisa colocar? Acho que é só isso mesmo. Então, eu já vou fechar aqui com parênteses. Então, já fechamos com os parênteses. Deixa eu ver. Deixa eu atualizar aqui para ver se ele já aparece aqui para nós. Então, já colocamos a coluna, colocamos o texto. Agora é só colocar a imagem. Como aqui tem uma coluna, então eu tenho que colocar aqui abaixo, porque senão ele vai ficar um abaixo do outro aqui, ó. Já apareceu, ó. Então, para a gente colocar aqui a imagem, a gente precisa colocar nessa linha aqui, ó. Então, aqui abaixo dessa coluna, vou dar um Enter e vamos colocar a imagem aqui em cima. Vamos colocar a imagem, dar um tablet, vamos dar um Enter. Aí vamos dar aqui um tablet, o que ele colocou aqui para nós? Deixa eu ver, o Paint, que vai ser Paint, Resource, e vamos colocar nossa não é o Profile não, aqui é o Main. Aí. Ele colocou aqui o nosso Modify, vamos precisar do Modify, vamos. E aqui nós podemos colocar Font Size. O tamanho, que vai ser o tamanho da imagem, vamos deixar uns 50.dp. Aí. Praticamente isso aí. Fechamos aqui o componente, né, da imagem, fechamos aqui essa chave, fechamos essa aqui. É isso aí. Deixa eu minimizar aqui. Tá aí, ó. Inserimos aí o nosso primeiro componente, né, vamos dizer assim. Então, como nós inserimos já o nosso primeiro componente do Read Section, a gente pode voltar aqui na nossa main screen e aqui, ó, nós podemos colocar o nosso primeiro item. Vamos colocar item, espaço, você abre e fecha, ó, já identificou lá, ó. E vamos fechar essas chaves aqui, ó. Deixa eu tentar abrir aqui, cadê? Já está o robô preview, né? Aí, vamos atualizar aqui para ver se ele já aparece. Então, nós já temos o nosso primeiro aí. O nosso próximo vai ser o nosso card. Aí, tá aí, ó. Vamos executar aqui, só para ver se está tudo funcionando certinho. Deixa eu abrir aqui. Aqui eu vou fechar. Eu sempre gosto de fechar para quando eu abrir, para você saber de onde que eu estou puxando os arquivos. Deixa eu abrir aqui o meu emulador. E vamos esperar aqui abrir aqui. Enquanto está carregando aí, deixa eu só mostrar para você aqui, ó, caso você tenha interesse. Caso você tenha interesse em aprender mais sobre o Android Studio, eu tenho um curso também que explica mais sobre como é que nós podemos se aprofundar mais com banco de dados e assim por diante. Ó, ensino SQL, né? Nós temos aqui um CRUD no nosso banco de dados. Então, caso você queira aprender mais sobre o Android Studio, tem um link aí abaixo que você pode se beneficiar e começar hoje mesmo.
Deixa eu ver se já terminou de carregar. Ainda está carregando ainda. Enquanto ele está carregando, deixa eu mostrar outra coisa também para você. Aqui na minha playlist, além desse curso que eu tenho de Android Studio, Jetpack Composer, eu tenho um curso gratuito, não só de Kotlin, mas também de Figma, né? Porque todos os protótipos que é feito aqui no nosso canal, ele foi feito no Figma. Então, se você quiser se beneficiar mais com essas informações, tem link abaixo na descrição para você se beneficiar. Aí, carregou, vamos fechar aqui e vamos começar. Opa, sim. Porque ele não está chamando a nossa main active ainda. Vamos criar aqui a nossa main active, porque dentro da nossa main active não tem nada. Ó. Foi até bom ele executar e dar essa parte branca aqui. Então, aqui aqui nós temos a nossa main screen. Vamos abrir a nossa main active. Tá aqui, ó. Essa main active aqui, eu acho que vou até tirar ela daí e vou colocar ela para lá também. Vamos clicar nela e jogar ela para cá, ó. Aqui. Depois a gente pode colocar ela em outro lugar aí. E dentro da minha main active, cadê? Opa, coloquei. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui que eu acho que coloquei em outra subpasta ali. Deixa eu abrir aqui, ó, minha main active e colocar aqui a nossa lógica. Depois a gente organiza o local dela ali. Então aqui a gente já pode. Vou até dar um enter aqui já para facilitar. Ó. Você digita main screen que ela vai já aparecer aqui, ó. Que é essa aqui que nós queremos que ela chame, ó. Vou dar um tab. Dentro da minha main screen, nós podemos chamar aí praticamente aí, como é que nós vamos fazer aqui? Apesar que a gente vai precisar criar nossa main view mode, né? Então deixa eu ver se ele vai aceitar a nossa expense, que vai receber a nossa main, a nossa main view model. Aí, ó. Aí, dentro da nossa main view model, ele não vai aceitar, né? Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui em cima essa variável. Aqui. Vamos criar essa variável bem aqui, ó. Dá um tab e automaticamente já criou. Nossa preview main view mode, que vai receber nossa main view mode. Praticamente nós estamos instanciando aqui a view mode ali para ficar mais fácil ali. Essa parte aqui, ó, não é essa parte que nós queremos não. Vou apagar porque ele colocou aqui que nós não vamos usar. Nós vamos usar a nossa view mode mesmo. Aí nós abre e fecha parênteses. Beleza. Ele até parou de reclamar ali embaixo ali, ó. E como a gente vai precisar do nosso on-card, a gente vai usar depois o nosso on-card. Então aqui, do long date, deixa eu ver como é que nós vamos fazer aqui, porque ainda falta complementar mais um outro código. Aqui. Deixa eu só colocar aqui a chave, dar um enter. Vamos fazer o seguinte, vai ficar mais fácil para você entender. Aqui, vamos apagar essas chaves aqui, vamos colocar umas chaves, vamos dar um enter. E aqui nós vamos usar o nosso start. Esse Start Active, vamos chamar ele praticamente a nossa intent. Cadê? Nossa intent. Cadê? Aqui. E dentro da nossa intent, aí nós vamos abrir e fechar parênteses para ver se ele identifica, que vai ser a nossa... Vamos fazer o seguinte, para ela chamar ali, ele vai precisar criar o nosso reporte. Então vamos fazer o seguinte, como a gente não criou ainda, para não te confundir, eu vou apagar aqui e nós vamos trabalhar ela daqui a pouco a nossa main active. O importante é que já está funcionando aqui a nossa main screen, tá ok? Porque a gente vai precisar criar aqui o nosso reporte para que realmente, para quando a gente clicar, ele possa abrir. Então, como a gente não fez ainda, vai confundir e não vai funcionar o código. Deixa somente, por enquanto, isso aí. Então tá, então o nosso próximo item que nós vamos criar agora é o nosso card, né? Lembrando que o nosso card... Opa, cadê? Que é esse card aqui que nós vamos desenhar aqui, tudo bem? Então vamos lá criar, né? Cadê o nosso pacote? Deixo esse aqui, não vou fechar, porque a gente vai colocar ele daqui a pouco, então deixa essa página aberta. A nossa main screen, essa aqui também a gente vai usar só depois, então isso aqui por enquanto eu posso fechar. Então eu posso abrir aqui no meu pacote, dentro do meu pacote, aqui dentro do nosso section, a gente pode usar o nosso próximo, que vai ser o nosso card section. Então, dentro do nosso card section, a gente pode fazer o seguinte, já para ficar melhor, deixa eu clicar aqui, new, pacote, vamos criar aqui um chamado componentes. Componentes, aí, dá um enter. Aí eu vou pegar ele, vou jogar ele aqui para dentro, vou dar um refactor. Beleza, então aqui dentro do meu reset, eu já posso criar aqui um outro, vou criar aqui, cadê file aqui, e nós vamos chamar aqui, vamos chamar de card section, dá um enter.
Então, beleza. Então já temos dois. O próximo, só que não é uma classe, não. É um arquivo. Sem querer, cliquei errado aqui. Só para a gente refazer. Vou dar um delete. Vou clicar com o botão direito, new. Corta classe falha. Seleciona aqui o file, né? Aí sim, você coloca o nome. Aí sim, dentro da nossa parte do componente já vamos ter esses dois aqui, ó. Então vamos lá criar ele aqui. Então, esse componentes aí, ele é difícil? Não, é bem simples. É só você acompanhar aí que você vai entender certinho. Então, vamos começar com o nosso @composable, dá um Enter. Como a gente vai ter o nosso preview, eu já vou colocar o nosso preview logo aqui em cima. Aqui. Depois a gente joga ele lá para baixo. Beleza, então aqui já vou abrir aqui. Aí. Então vamos criar a nossa primeira função. Essa primeira função, geralmente a gente sempre cria com o mesmo nome do arquivo, que é o nosso card section. Card section. Beleza, aí ele está pedindo para colocar um clique que a gente vai precisar também, né? Para quando a gente clicar. E dentro desse card section, né? Aqui depois desses chaves aqui, nós vamos colocar primeiramente um box. Deixa eu digitar aqui box. Vamos dar um tab, aí você vai abrir e fechar parênteses, vai dar um enter e nós vamos usar o nosso famoso modify, que vai receber o nosso modify. Tá aqui. E dentro desse modify, agora nós vamos colocar as propriedades, como espaçamento, altura e assim por diante. Toda vez que com essa nova versão, agora ele colocou essas opções aqui e fica às vezes atrapalhando aí. Vamos colocar o nosso padding. No nosso pad vamos colocar um horizontal, praticamente de 16 dp aqui, ó. Aí, que é o espaçamento horizontal. Vamos colocar agora uma altura. Essa altura, vamos deixar aí 200, não, vamos deixar um pouquinho maior, 230. Vamos também aproveitar e colocar aí um preenchimento, a largura total, que é o nosso Fill Max Width. Fill Max Width, que é esse aqui. Esse Fill Max Width praticamente vai pegar a largura toda. E por fim nós vamos colocar umas bordas arredondadas. E para isso a gente pode usar o clip, né? Aí dentro do clip nós colocamos o Roundel. Cadê o Roundel Corner Shape, que é esse daqui, ó. E qual é o tamanho que nós queremos? Dentro do parênteses nós vamos colocar 16 dp. E por fim nós vamos usar o nosso click lá, porque a gente vai precisar para quando a gente for clicar e ir lá para a página de detalhe. Aí vamos tirar esse comentário aqui que ele colocou. Tá aí. Praticamente é isso aí. Já criamos a nossa caixa, né? Agora vamos colocar a nossa imagem aqui, né? Então, cadê? No que nós... Depois dessas chaves aqui, cadê? Fechamos parênteses, fechamos as chaves. Precisamos colocar um outro parênteses aqui. Vamos colocar um Enter. Aí vou dar um Shift Delete, Ctrl Alt L. Beleza. Então, dentro dessas chaves aqui, nós vamos colocar a nossa primeira componente, que é a nossa imagem aqui, ó. Image. Dá um Tab. Deixa eu dar só um espaço aqui para não ficar muito emendado ali. Aí vamos dar um Enter. Aí vou dar um Tab. O que ele colocou aqui, ó? Aqui no nosso Paint Resource, aqui a gente pode apagar essa parte e importar ele. Aí dá um Alt Enter. Aí Enter. Só para colocar as dependências ali. Aqui, ó. Daqui para cá a gente pode tirar e importar nossa pasta Dribble aqui. Então ele está carregando aqui nosso grade e está atualizando. Colocou aqui com Content Description, colocou aqui mais o que? Modify, o processo ali para tomar todo o espaço do box, que é praticamente o match. Aqui a gente pode até descer aqui para não ficar muito confuso para você, ó. E aqui na escala ele colocou o crop, é isso aqui mesmo que a gente quer. Então a gente apaga daqui. Aí, opa, tem que receber o nosso crop. Ctrl. Aí. Então, beleza. Então, ele tá atualizando aqui, né? Vamos aguardar aí um pouquinho aí. Cadê? Não importou não? Dá um Alt Enter. Aí importou. Então, deixa eu só diminuir aqui. Aqui vamos dar o Alt Enter. Vamos aqui para o nosso pacote, dar um Enter. Vamos ver aqui se vai atualizar. Deixa eu atualizar aqui para ver se ele vai já começar a aparecer aqui. Então, em cima da nossa primeira imagem, né? Lembrando que nós vamos ter agora a imagem do cartão. Deixa eu atualizar aqui para a gente continuar aqui. Então, o que nós fizemos aqui? Criamos a nossa função, colocamos aqui uma caixa, que vai ser praticamente uma caixa literalmente mesmo, né? E colocamos aqui a nossa imagem. Se você clicar aqui, vai aparecer a imagem. Ó, essa imagem aqui. Lembrando que essa imagem que nós fizemos no Figma.
Enquanto ele está carregando aqui, para a gente adiantar, eu vou só colocar o texto aqui, para a gente não precisar ficar digitando, porque nós já sabemos fazer isso aqui. Então, abaixo daqui, eu vou colocar outra imagem, que é a imagem do cartão, ó, do nome Visa. Fechar, vai aparecer. Vou aproveitar também, já vou colocar o texto. Então, fechei aqui o primeiro componente, já vou passar para o próximo componente. Ó. Isso aqui eu não preciso explicar, porque praticamente nós já fizemos isso aqui, então não vai ficar repetitivo aí a nossa videoaula. Fechamos aqui o componente de texto, vamos passar para o outro componente, que é o nosso componente do vencimento. Deixa eu dar o Ctrl Alt L só para organizar o código. Aqui vou dar um Shift Delete. E aqui vou dar um Shift Delete. Deixa eu atualizar aqui para a gente passar para o nosso próximo. Vai aparecer aqui praticamente aí o nome, né, que nós colocamos, esses dois textos aí. Está carregando aqui ainda, vamos aguardar. Como ele está demorando muito, já vamos passar para o próximo. Então, aqui, ó, depois desse parênteses aqui que fechou, nós vamos criar agora uma caixa aqui. Então, vou pegar aqui a nossa caixa que nós vamos usar, vou dar o Ctrl V. Então, simplesmente nós colocamos um box aqui e colocamos as propriedades. Eu não vou precisar ficar explicando um por um aqui, porque você já sabe. E, por fim, aqui na frente do box, depois desse parênteses aqui, você abre e fecha chaves e dá um Enter. E aqui nós vamos colocar o nosso conteúdo. O conteúdo que nós queremos colocar aqui é os dois textos lá que nós vamos precisar, que é o saldo e o valor. Então, eu só vou dar o Ctrl V aqui. Ele vai abrir uma coluna e colocar dois textos. Nós já fizemos isso aqui já, então não precisa ficar digitando linha por linha. Enquanto ele está lendo aqui ainda, que está demorando, né? Como é que é o nome dessa função mesmo? Deixa eu ver aí, card section. Aí como nós já fizemos isso aí, essa card section, você volta aqui, ó, para nossa, esse aqui nós já fizemos, aqui eu posso até fechar. E aqui dentro do nosso main screen, você vai dar um enter e vamos colocar esse outro item, ó, vou dar um tablet. O que ele colocou aqui? Não é esse aqui que eu quero, não. Então, apaga, que não é isso que nós queremos. Dá um espaço. Aqui é no singular. Abre e fecha chaves. E aqui nós vamos usar o nosso card section. Cadê? Aí, esse aqui, ó. Dá um tablet. E nesse card section, aí nós vamos usar o nosso on. Aí a gente vai precisar do nosso on card click, porque a gente vai precisar para quando ele clicar nesse card aí, ele seja direcionado para a nossa outra página lá. Clique, né? Ctrl C. Aí. Praticamente aí ele vai reclamar, porque praticamente aí a gente falta ainda criar lá o outro, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Aqui dentro do nosso main screen, cadê? Aqui, ó. Só minimizar aqui. Dentro da nossa main screen, a gente precisa colocar aqui, ó. Você vai dar um enter, vamos colocar um card, ó. Já reconheceu, ó. Dá um tablet, só para ele não ficar reclamando aqui, ó. Então nós já colocamos o nosso card aqui, ou seja, a função para chamar aí o clicar um card, né? Então já fizemos o section, né? O nosso cabeçalho, que é o read, né? Agora o cartão. Deixa eu ver se ele já atualizou. Ainda está carregando ainda. Tá demorando hoje, hein? Mas aqui é bem simples, ó. Só recapitulando aqui, ó. Criamos uma caixa. Essa caixa aqui, ele praticamente essas características dessa caixa aqui. Aí dentro dessa caixa aqui, nós colocamos uma imagem, que é essa imagem de fundo. Aqui nós colocamos uma outra imagem, que vai aparecer bem aqui o nome Visa. E colocamos aqui uma coluna, né? Melhor, coluna não, abaixo do imagem ali, né? Nós temos aqui o saldo e o vencimento do cartão. É nesse box aqui, ó, nessa caixa que a gente coloca a coluna, para ficar mais fácil para a gente colocar aqui, ó, esses dois textos aqui. Então vamos atualizar novamente aqui e vamos aguardar. Deixa eu ver mais o que a gente pode colocar aí para ficar mais fácil para a gente identificar. Deixa eu ver o card section. Aí, agora apareceu. Eu já ia jogar isso aqui lá para baixo. Vamos jogar isso aqui lá para baixo, que é o certo. Vou dar o Ctrl X. Vamos descer aqui. Aqui eu vou dar o Ctrl V. Vou dar um Enter. Vamos chamar de Compose. Vamos chamar aqui nosso card. Dar um Tablet. Tablet. Beleza. O certo é ele ficar aqui embaixo mesmo. E vamos esperar aqui atualizar. Vamos subir aqui. Tá aí. Esse aqui é um código limpo. Um código com as boas práticas do mercado em desenvolvimento mobile, né?
Todo o código está sendo feito aqui em Jetpack Compose e na linguagem de programação Kotlin, né? Estou fazendo aqui passo a passo. Esses últimos componentes nós colamos aqui porque não tem necessidade de ficar repetindo aqui text, porque isso aqui praticamente você já sabe. Então, temos aí as informações, e caso você queira colocar, fazer uma outra alteração aí, não tem problema não, aí fica ao seu critério, tudo bem? Vamos passar para o próximo, deixa eu ver o que é o próximo aqui. A gente pode passar para esse próximo aí, ó, que é dos buttons, né, praticamente aí, ó. Deixa eu pegar aqui, a gente começar a fazer isso aí, que é o nosso Action Button, né? Deixa eu abrir aqui o meu programa. Então vamos lá, vou fechar esse que a gente não vai usar, e esse aqui a gente vai colocar aqui embaixo ainda. E vamos criar aqui no componente aqui, ele aqui. Vamos clicar com o botão direito, New, Kotlin Class File. Vamos abrir aqui em File e colar o nome aqui. Então a gente vai fazer o mesmo procedimento. Como esse procedimento aqui praticamente é só uma linha, coluna, imagem e texto, então a gente não precisa ficar perdendo tempo, ficar digitando isso aí. Então simplesmente só vou colar o texto aqui e vou explicar. Tudo bem? Vou dar o Ctrl C aqui no meu projeto, vou dar o Ctrl V aqui, ó, para a gente ganhar tempo. Vou fechar aqui e vou só importar aqui o nosso pacote. Vou dar o Alt Enter, vou pegar aqui o nosso. Não está dando mais nenhum erro, então vamos aqui para o código que vai aparecer aqui, ó. A gente dá o build. Então aqui nós temos aqui o nosso @compose, né, que nós estamos fazendo tudo aqui em Jetpack Compose. Temos aqui o nosso preview, né, a gente pode até depois jogar esse preview aqui para baixo. Temos aqui nossa função chamada Action Button, né, que são essa linha que nós colocamos aqui. Então inserimos uma linha, conforme você está vendo aqui, e essa linha nós temos aqui praticamente as propriedades dela aqui e colocamos aqui a nossa imagem 1, 2, 3 e 4. São essas imagens aqui. Então praticamente não tem segredo essa parte aí. E aqui dentro, ó, do nosso o escopo, né, vamos dizer assim, nós criamos aqui uma coluna e essa coluna aqui nós temos aqui as nossas imagens dos nossos icons que nós colocamos aqui conforme você está vendo aqui, ó. Aí, por fim, nós temos os nossos textos, que você pode alterar aí de forma automática. Você viu que é mais fácil de nós darmos manutenção quando é desta forma? A gente está separando parte por parte, ó. Fizemos o nosso cabeçalho, ou seja, se você quiser fazer alguma manutenção aqui, é só vir aqui e alterar aqui, ó. Fizemos o nosso card section, também é um componente, ou seja, é praticamente componentizado, né? Fácil de você dar manutenção. E por fim, o nosso Action Button Row, ou seja, a nossa linha. Muito simples para dar manutenção. Desta forma aí, você aprende mais rápido e é mais fácil e mais rápido para fazer alguma outra alteração. Tudo bem? Então nós fizemos aí o nosso Action, né? Button. Então deixa eu só colocar aqui para complementar aqui, ó. Deixa eu minimizar, fechar aqui, aumentar mais um pouquinho. E nós vamos colocar aqui o nosso Action aqui, ó. Nós vamos dar aqui Opa, sem querer eu tirei, vou dar um Enter e nós vamos colocar o nosso Action. Vou dar um Tablet. Aqui, ó, vamos tirar esse comentário aqui. Tá aí. Então vamos aguardar para ver o que vai aparecer aqui. Temos o nosso Action Button Row, né? Então você viu que é bem simples aí, ó. Então aos poucos a gente está montando aqui as nossas telas. Então é bem simples e super fácil de resolver, ok? Então tá. Qual é a nossa próxima aqui que nós vamos criar? Vai ser o nosso expense, né? Deixa eu ver aqui. Nossas expense aqui, ó. Então já vamos criar logo ela aqui. Deixa eu só voltar aqui, ó. E vamos criar aqui nossa expense. É bem simples também, fácil de nós criarmos aqui. Vou simplesmente dar o Ctrl C aqui, vou abrir aqui. Esse aqui já vou fechar, esse aqui também vou fechar, que a gente não vai usar ele mais. Esse aqui também vou fechar. E aqui dentro do componente, vamos clicar com o botão direito, New, Kotlin Class File, vamos colocar o nome do arquivo, seleciona aqui a opção File, dá um Enter. E aqui nós vamos criar aqui o nosso expense, né, que é a função que nós iremos precisar. Deixa eu selecionar aqui, que você vai ver que é bem simples esse código aqui, não precisa ficar digitando aqui linha por linha. Tá aí, vou subir, deixa eu minimizar aqui, vou minimizar aqui. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui para a gente conseguir visualizar aqui.
Mas antes de a gente atualizar, deixa eu ver o que está dando erro aqui. É só a gente fazer o seguinte, dar o Alt e Enter, vem aqui e importa. E vamos dar o nosso build aqui. Então vamos lá explicar o código, né? O que é essa função aí de despesa, né? Que é o item de despesa, né? Então praticamente criamos uma linha, colocamos aqui as propriedades dessa linha, criamos aqui as variáveis que a gente vai precisar para a gente identificar aí as nossas despesas negativas e positivas. Aí nós colocamos as nossas imagens, né? Então, se você parar o ponteiro do mouse e clicar aqui, ó, ele vai jogar aqui para o nosso expense nome, ou seja, onde vai puxar esses dados lá, como tem o title, o valor e assim por diante. Depois criamos aqui uma coluna e colocamos aqui os dois textos. Esse texto aí, lembrando que ele está puxando lá da nossa base de dados lá, que é onde está dentro do nosso domain aqui, ó. Aqui, ó, dentro do nosso domain aqui, ó, expense, nossas despesas. Beleza? Então aqui não tem muito o que explicar, bem simples e bem fácil de entender. Deixa eu só atualizar mais uma vez aqui para ver se ele aparece aqui. Que está demorando a aparecer. Então aqui o que tem de novo aqui? Variável, imagem, coluna, texto, então preview, ou seja, tudo isso aqui nós já fizemos aqui. Então não tem muito o que explicar não. Então deixa eu só fechar aqui e vamos colocar ele na nossa main screen. Deixa eu ver como é que nós podemos colocar aqui. Aqui abaixo, deixa eu dar um Enter. Enter. Deixa eu ver o que ele colocou ali. Deixa eu dar um Ctrl Z. Dar um Enter. Aí. Deixa eu só esse comentário daqui. Para ver se ele vai reclamar aqui. Dá um Enter. Aí vou dar um Alt Enter. Deixa eu só importar aqui. Para ele não ficar reclamando. Expense. Beleza. O que ele está reclamando aqui? Do show background. Beleza, qualquer coisa a gente só faz o seguinte, ó, só seleciona aqui e dá o Ctrl Shift barra, só para comentar aqui para ele não ficar reclamando aqui. Esse aqui fecha com esse fecha com esse fecha com aquele ali, então falta mais umas chaves, né? Aí, dá o Ctrl Alt L só para organizar o código aqui, dá um Shift Delete. Beleza, então o que nós podemos colocar aqui? Vamos colocar agora o nosso, vamos fazer agora o nosso Bot Navigation, né? Então vamos lá. Então vamos clicar aqui, vamos deixar, como também é componentes, né? Que nós está criando aqui, ó. Já fizemos essa parte, né? Que vai ser o nosso laser, e agora vamos fazer essa parte aqui, o nosso famoso Bot Navigator. Então é bem simples, ó. Vamos fazer o mesmo procedimento, ó. Aqui no pacote componentes, você vem aqui New, Code Class File, seleciona File e coloca o nome. Nesse caso aqui nós vamos colocar Bot Navigation Bar, mas você pode colocar aí o nome que você deseja aí, ok? E dá um Enter. E dentro desse Bot Navigation Bar, nós vamos colocar o código que nós iremos precisar. Deixa eu só colocar aqui o código para você ver que é um código bem simples. Ó. Deixa eu minimizar aqui, vou abrir aqui, vou fechar aqui e só vou importar aqui para a gente entender e te explicar aqui como é que funciona aqui o código. Esse aqui, vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui para a gente criar. Depois que a gente cola esse código aqui, antes de ter criado, era para ter vindo aqui, ó. Só minimizar aqui para você ver, ó. Você vem aqui em app, dentro da pasta Rails, aqui, ó, você vai fazer o seguinte, ó, para que existe várias maneiras de nós criarmos nosso bot navigation. Esse que eu vou mostrar para você é um deles, ok? Então simplesmente, ó, você vem aqui, ó, clica com o botão direito, você vem aqui em New, aí você vem aqui, ó, seleciona essa primeira opção, aí vamos colocar aqui, vamos chamar de menu. E aqui nesse menu, ó, você vem selecionar essa opção aqui, ó, menu. Aí você vai dar OK. Aí vai criar uma pasta aqui chamada menu e aqui dentro vai criar um XML. Esse XML, ó, você abre aqui, ó, o design dele. Deixa eu só diminuir aqui. E eu vou pegar aqui o código, você vai ver que é bem simples o código e nós iremos precisar para colocar ele. Então deixa eu só colar aqui para não precisar ficar digitando. Então simplesmente tem um ID e tem um nome, que é o title. Tem um ID e um nome, ou seja, um para cada um. Então não tem segredo, não tem dúvida nenhuma. Se eu voltar aqui, ele até parou de reclamar já. Vou dar o build aqui, ó, só para você entender. Então, primeiramente, você pode vir aqui criar o XML menu, que eu posso até fechar, que eu não vou usar mais. E quando você vem aqui no código, aí você pode colocar aqui, ó, cadê? Que tá? Isso aqui está reclamando de alguma coisa? Deixa eu ver, não. Então vamos lá.
Então, como o XML nós já criamos, agora é só a gente colocar aqui o código. Ele está reclamando alguma coisa aqui, não está. Então, vamos só colocar aqui. Temos aqui o nosso navigation. Colocamos uma cor, que são essas cores que nós colocamos aqui no Velos, aqui no Colos, aqui, ó, nessas cores aqui. Beleza? Aqui não tem muito segredo. Beleza. Então, aí nós fomos colocando nossos Navigate by Item. Criamos o nosso primeiro item, colocamos aqui vai ser selecionado, coloca como verdadeiro, aí está com um clique, e temos aí o nosso text, ou seja, é um para cada um. Olha. Então, é só repetir aí e alterar aqui o text. Não tem segredo nenhum. Bem simples e bem fácil, ok? Então, depois que você fizer aí o nosso Bot Navigator, aí sim, você pode vir aqui, ó, depois dos items, que como o nosso bot também vai ter a condição de nós clicarmos, etc, etc, a gente precisa criar essa lógica aqui. Então, para criar essa lógica aqui, depois dessas chaves aqui, ó, você vai dar o Enter, Enter e dar o Ctrl V. Aí aqui dentro, ó, deixa eu só dar o import aqui para a gente pegar aqui, ó. Desce. Aí nós estamos adicionando aqui a barra inferior, praticamente. Estamos alinhando aqui na parte inferior também. Estamos aqui a altura e aqui a função para chamar o item, ok? Então, praticamente, vamos ver aqui. Às vezes é só questão de fechar aqui. Fechei esse. Tem muita coisa aqui. Deixa eu dar um shift delete aqui. Fechei esse, fechei esse. Fechei esses dois. Dá um Ctrl Alt L. Cadê? Tem alguma coisa aqui que ele tá reclamando. Cadê o nosso item? Aqui é o seguinte, vamos deixar aqui isso aqui em cima para não confundir a gente. Expense, item, e aqui nós abre aqui umas chaves, aí esse aqui fecha com esse, beleza? Agora ele fechou, deixa eu dar o Ctrl Alt L, agora ele encostou ali, ó. Então, deixa eu ver aqui. Beleza. Deixa eu só atualizar novamente aqui. Para ele gerar aqui. Para ele abrir aqui. Tem o nosso preview, não tem? Ah, sim, deixa eu tirar aqui o preview, né? Dá o Ctrl Shift Bar. Aí. Então, fizemos nosso Read Section, Cardian, Action e temos aqui o nosso Bot Navigation, né? Liberei aqui para a gente ver aqui o exemplo, né? Só para exemplificar, mas lembrando que esses dados estão lá no domain. Tá aí, ó. Apareceu os nossos dados aqui. Agora, ó, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode vir lá para nossa main active, deixa eu ver aqui. Abrir aqui. Aí, o que falta fazer mais aqui do pacote aqui? Deixa eu ver aqui. Nós já criamos aqui. Opa, fechar, abrir aqui, abrir aqui. Então, temos aqui nossa Active, né? Dentro da nossa Active, nós temos aqui a árvore de componente. Então, nós já fizemos aí o nosso Action. Praticamente, nossos componentes já fizemos aí. Aí, a gente pode fazer o seguinte, ó. Para ficar mais fácil. Dentro do nosso dashboard, vamos chamar uma parte chamada IntroStream. Não, vamos deixar ela aí mesmo. E por fim, vamos criar aí, criar agora os outros, né? É isso mesmo. Vamos fazer por parte para não ficar muito comprido, né? Deixa eu só executar aqui, só para ver se ele não vai quebrar nada, né? E depois a gente volta a fazer essa terceira tela aqui, ó. Aí. Praticamente falta fazer essa terceira tela. Vamos ver. Se não quebrar nada, deixa eu fechar aqui. E vamos esperar aí. E logo, logo a gente vai passar para a próxima etapa aí. Como praticamente aqui o que nós temos aqui no nosso projeto e o restante, praticamente é só texto, então o que nós já fizemos até agora? Nós temos aqui a nossa pasta Drape com nossas imagens, temos o nosso menu que nós criamos aqui e por fim nós temos aqui a nossa pasta principal. E se nós formos observar aqui, ó, nós temos aqui a nossa página de UI, que é a nossa página de Actives, temos aqui a nossa pasta de Dashboard, onde temos aqui nossos componentes separados, onde fica mais fácil fazemos a lógica, temos aqui nosso domain, nosso repository e a nossa view modem e a nossa main active. Então, praticamente, ó, como é que vai ficar o nosso projeto? Então, deixa eu pegar aqui o projeto original para você ver. Ó. Então, vou executar aqui.
E você vai perceber que praticamente o que nós temos aqui na parte do restante da lógica é só praticamente aí nós fazemos aí as configurações de imagem, textos e assim por diante. Então vamos ver como é que vai ficar aqui o nosso projeto. Então nós temos aqui a nossa página principal. Vamos clicar aqui em começar. Temos aqui o nosso lazy column, né, onde temos aqui a nossa lista. Temos aqui nossa row e também tem o nosso card aqui e o nosso bot navigator. Então ao clicar aqui, ele automaticamente precisa abrir a tela de detalhe. E temos aqui a nossa tela de detalhe. Ou seja, o nosso projeto está funcionando aqui perfeitamente. E se nós formos observarmos aqui a lógica, é bem simples. Você vai abrir aqui a página app, aqui no nosso página de projeto, está aqui. E todo o nosso projeto está comentado. Se você abrir aqui a nossa tela de dashboard, na tela de componentes, e abrir, você vai perceber, deixa eu minimizar aqui para você visualizar. O texto está todo comentado. Então, qual é a sugestão? Que você baixe esse projeto, continue a aplicação e compare o meu projeto com o seu. Faça parte por parte para que você venha entender. Porque todo projeto está comentado. Por exemplo, se eu abrir aqui a minha intro aqui, ó. A minha intro Active está comentado. Se eu abrir aqui a minha main Active, ó, toda a minha main também está comentado. Ou seja, todo o código está comentado justamente para facilitar o seu estudo. Portanto, se você tiver mais dúvidas sobre aprender Jetpack Compose, aprender Android Studio ou outros projetos, todos os links estão aqui na descrição. Então é uma maneira de você apoiar o nosso canal para trazermos mais conteúdo para você. E caso você queira usar alguma IA, nós temos aqui a nossa Gemini, que você pode usar aqui para ajudar, e também temos o nosso GitHub Copilot, né? Caso você queira fazer aí a assinatura. Portanto, a sugestão é que você realmente pratique, veja aí como é que você pode melhorar, onde repetir esses processos aqui, sem olhar aqui o meu código, depois compare com o meu. Desta maneira aí você vai aprender muito mais. Ok? Então eu te espero no próximo vídeo e um abraço!